Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um programa Principiante Espírita que vai ao ar na live das 12, todas as terças-feiras, onde estamos estudando nesta nova série de episódios o Espiritismo em sua mais simples expressão. Estamos no resumo do ensino dos Espíritos e hoje nós vamos falar do Deus único, né? Saiu aí um nomezinho diferente, mas já já eu mudo aqui, pedindo a vocês que apoiem o nosso trabalho através de uma assinatura solidária, nos acompanhem nas redes sociais e também utilize o nosso e-mail de contato, caso seja necessário. Estamos aqui nesse estudo em dupla com Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. Vamos para a nossa saga, né, Beto? Vamos aí estudando essa obra. E é interessante que nós vamos aqui, como nós estudamos o que é o Espiritismo, e agora, né, esse opúsculo aqui também, a gente vai conseguindo sedimentar um pouquinho mais o conhecimento desses princípios, à medida em que a gente for conversando, lendo, relendo, vai contribuir bastante, como todo estudo contribui, né, Beto? Então, que os bons espíritos estejam conosco sempre. E vamos lá, Beto. Simbora. Nós falamos nos encontros anteriores sobre a eternidade de Deus. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e a eternidade. Para quem quiser compreender a eternidade, uranografia geral, estude o que o Galileu Galilei, lá na obra Gênese, no capítulo 6, fala sobre espaço e tempo, definindo tempo como unidade de medida para as coisas transitórias e a eternidade como una, perpétua, imutável, permanente. Então, entendendo aí, vai entender o que é essa eternidade de Deus, né? Ele sempre foi o que ele é. Então, Deus eterno foi o que falávamos. Depois nós vamos falar da imutabilidade de Deus, imaterialidade de Deus, etc. Mas nessa obra, especialmente, ele traz assim, né, Laurinho? Vamos compartilhar aqui, né, no resumo aqui. Vamos compartilhar. Então, o item 1 aí, por favor. No item 1, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí ele vai dizer, Deus é eterno. Já conversamos sobre isso. E depois ele vai dizer, é único. Só que se você for lá em O Livro dos Espíritos, questão 13, a ordem não é essa. Estamos trabalhando com uma ordem da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, tá? Então não tem mudança nenhuma, é apenas a ordem que foi alterada. Nós estamos tratando dos atributos divinos e, portanto, né, para que a gente fale desse verdadeiro princípio da doutrina espírita, que é Deus, é o primeiro princípio, né? Deus é o primeiro princípio, você tem que crer em Deus, é a partir desse ser que nós vamos estabelecer e vai haver a unidade da nossa doutrina espírita. E com os demais, a partir desse princípio, que é Deus, a partir dele, com a unidade que nós vamos manter com os demais princípios, nós teremos a força do Espiritismo. Então, Lauro, lá em O Livro dos Espíritos, que é onde eu vou me socorrer primariamente, nós temos que Deus é único. Explicação bem a propósito. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem poder de organização do universo. Então, Deus ser único é também, gente, sinal de unidade e de harmonia no universo. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa considerar. Porque imagine se fosse de acordo com a mitologia ancestral, seja ela de onde vocês buscarem aí as origens. Vários deuses.
o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus da água, o Deus sol, o Deus isso. E, de fato, se fosse possível, que eles existissem mesmo. Porque, na prática, né, os bons gênios, os demônios, e entre outros nomes que se atribua, são apenas espíritos, como nós. Uns bons, outros maus, né? Os mais evoluídos, outros nem tanto. Então, esses aí estão numa categoria bem abaixo, né? Vamos nos colocar bem no lugar, bem abaixo. Deus só um, Deus é único. Por quê? O fato de ter mais de um Deus, nós já perderíamos a harmonia, o equilíbrio e a unidade. Lauro Rodrigues. E você já concluiu bem aí. Imaginemos aí, né, vários deuses por essa eternidade afora aí, e cada um querendo ter razão, ou cada um, né, defendendo a sua criação, ou cada um divergindo as ideias. Mas perfeito, mas são ideias. Então, claro que vai haver divergências, imaginando vários deuses. Agora, quando nós pensamos numa unidade, um Deus único, né, nós vamos então compreender as leis que são eternas, elas são irrevogáveis, né, são perfeitas, como o próprio Deus é perfeito, Deus que criou essas leis. Então a gente percebe que aí sim tem uma estabilidade no universo. Mas se partimos para a ideia de que tem alguém que compete com Deus, por exemplo, o Satanás, o demônio, como queiram, nós já começamos a criar um problema aí, porque nós estamos falando em dois deuses. Por mais que alguém vai dizer assim, não, mas o demônio é uma criação de Deus. Aí nós vamos depois discutir mais para frente que isso também foge dessa perfeição de Deus, imaginando que ele criou alguém aí perpétuo para o mal. Então não tem como nem dialogar dessa forma, Beto. Até porque, Laurinho, seria pensar numa dualidade que não existe naquele que é único, e essa unicidade de Deus, como diz aqui na obra A Gênese, capítulo 2, Deus, né? Deus é único, a unidade de Deus é consequência do infinito absoluto, não relativo, absoluto, de suas perfeições. Então não há dualidade. Deus não é bom e mal ao mesmo tempo. Deus não cria mal. Deus não permite que o mal entre na criação. Deus é o bem, e o bem é a lei do universo. Só tem essa lei, não há outra. Essa que é a real. Mas o problema nosso é que a gente tem dificuldade de compreensão. Isso é natural, a gente está adquirindo conhecimento. Então, como a gente percebe dia, claro, noite, não tem luz. Havia dualidade aqui. Mas nós não vimos dualidade, nós vimos duas fases da mesma coisa. Dessa unidade de tempo chamado dia, ou chamada dia, melhor dizendo, nós vimos duas faces da mesma moeda. Então, não há outra coisa que não o amor. Agora, a gente precisa alcançar a plenitude desse amor. Né? Só para comentar na sua fala aí. Aqui na Gênese ainda, Laura, um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. E aí é racional, porque senão ele não seria Deus. É um Deus, um Deus de segunda categoria, Deus de terceira categoria. Aí já temos as categorias dos espíritos. Deus é o único, é o Pai, é o Criador, né? E aí nós aqui temos que nos entender com esse conhecimento. Ele aqui na Gênesis diz mais. Se houvesse entre eles ligeira diferença, um seria inferior ao outro. Um seria subordinado ao poder do outro. E então não seria Deus. Então não tem, né, pelo amor de Deus, né, do próprio Deus, não tem esse outro ser que vocês querem atribuir um poder para ele, seja ele qual for. Não tem. Isso é conversa de mentiroso, de gente que quer te enganar, de gente que quer tomar seu dinheiro, de gente que quer fazer de você
um bobo, sabe? Um joguete. Ah, mas eu consegui isso, aquilo e aquilo outro. Você conseguiu por seu mérito ou por mérito de alguém que gosta de você. E como nós somos espíritos, gente, tem muito espírito que gosta da gente, ainda que a gente seja um ser humaninho bem meia boca. Porque como tem as mães e os pais que gostam dos filhos, ainda que eles não tenham valor algum, né? Os espíritos também é assim com a gente. Então eles velam por nós. Eles estão para nos ajudar. E às vezes você pensa, e por N motivos que a gente não sabe, porque a gente está dentro da situação e não fora, para raciocinar de fora você teria que estar olhando para a complexidade do problema. Mas a gente está dentro, então às vezes a gente pede e consegue. E aí você faz a ilação de que foi no templo, de que alguém disse. Mas e se você não estivesse lá? Se você estivesse na sua casa? Teria pedido e teria acontecido do mesmo jeito, né? Porque o merecimento é seu, não é do outro. E entre Deus e você não precisa de intermediário. Então Deus, ele não tem essa dualidade que a gente quer atribuir, né? Se houvesse dois deuses, estamos falando aqui de dois, se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade um mesmo pensamento. Como? Olha, o Kardec é tão inteligente para tratar disso, porque na prática, Laura, alguém que construiu teoria semelhante é Newton, né? Ele diz assim: Deus é supremo, um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito. Isso o Newton, lá da física, que disse. E o Kardec construindo, então ele fala assim: se tivesse diferença, haveria superioridade e inferioridade, então um não seria Deus. Você não tem um Deus inferior. Agora, e se os dois fossem igual? Se os dois fossem absolutamente perfeitos? Ele falou assim: não vai ter outro pensamento e haveria pela eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. E eles então se confundiriam em suas identidades. O que ele vai dizer assim: na realidade só haveria um Deus, porque estão confundidos. Olha que magnífico essa construção de Kardec. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse. E então, não haveria igualdade entre eles de maneira perfeita. Ah, mas por que isso? Porque faltaria a soberana autoridade. Interessante, o Kardec, ele é muito razoável nas suas construções, Laurinho. Sim, detalhista, ele vou até dizer assim, astucioso na hora de fazer uma análise, argumentar. Certa feita, comentando com uma determinada pessoa sobre a perfeição de Deus, e essa pessoa, ela parece que ela é evangélica, ela disse para mim assim: não, mas a ideia de perfeição de vocês é diferente da nossa ideia de perfeição. Eu falei: então essa agora é nova para mim, porque perfeito é perfeito, não tem duas ideias de perfeito. Então, uma vez que eu digo Deus é infinitamente perfeito em suas perfeições, não tem como colocar uma outra ideia de perfeito. Perfeito é perfeito, né? Então, nós temos que pensar isso. Ter a ideia de dois deuses e dois deuses, são perfeitos, mas as perfeições são diferentes. Não existe esse tipo de argumento. Perfeito é perfeito. Qualquer coisa que nós pensarmos aqui, perfeito é perfeito. Não tem outra ideia de perfeito. Né, Beto? Sim, Laurinho, sem dúvida. E aí, o Kardec até vai dialogar com essa ignorância que a gente percebe aí né, que graça no mundo. Ele vai dizer assim: foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo. Talvez perguntar para essa pessoa que entende que perfeito é alguma coisa diferente do que você entende de perfeito, pergunta o que ela entende por politeísmo também, Laura. Às vezes ajuda. Né? Culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam um caráter divino a todo poder que parece estar acima da humanidade. E isso aqui faz todo sentido, Lauro, para aquela história bíblica
em que, na verdade, se tratava de governadores de terras, que eram chamados Elohims, e não de um Deus único, lá não conta essa história das Escrituras, e todo ignorante, ele atribui um poder para o outro, né, desde que pareça que esse poder esteja acima da humanidade, mas, ou seja, está acima da ignorância dele, possui um conhecimento maior, né? Então, mais tarde, a razão levou-os a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os homens entenderam a essência dos atributos divinos, removeram de seus símbolos as crenças que os negavam. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada. Então, também para a pessoa que às vezes não sabe o que é politeísmo e não sabe qual é o significado de perfeito, que está criando um outro significado, né? E que também desconhece a história da Bíblia, precisa dizer o seguinte: Deus é uma expressão criada para um ser que ele é absoluto e não é ultrapassado em nada. Porque, né, até porque precisa perguntar para a pessoa: você crê num Deus único ou você crê na existência de mais de um Deus? Porque a real é essa: quem atribui Satã e todos os nomes que quiser dar aí é porque de fato não crê em Deus. Não crê em Deus, não quer saber. Aquela questão 631 lá de O Livro dos Espíritos, lá. Não usa a inteligência para absolutamente nada. Caso contrário, o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo. Ele deu uma situação material para Deus aqui. Seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. O Kardec está usando aqui, Laurinha, meu modo de ver, o método dedutivo. É assim que, comprovada a existência de Deus, pelas suas obras, chega-se à simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Passo para você. É isso. E qualquer, como o próprio, né, qualquer milímetro que nós tirarmos. Oi, Beto? Nada não, Laurinha. Estou te ouvindo. Ah, tá. Qualquer milímetro que nós tirarmos de algum dos atributos de Deus, nós já estamos colocando uma certa deficiência que poderia surgir alguém aí com atributos mais completos, né, por assim dizer, esse deixaria de ser Deus. Então, pensando assim, Deus único Deus, ele é perfeito. Então, se nós pensarmos perfeito, bom, então ele é infinitamente bom. Ele é justo, infinitamente justo. Agora, vamos entender justo não do nosso ponto de vista acanhado. Justo é querer o bem igualmente para todos, sem distinção. Se a gente conseguir ir avançando assim nas ideias, dá para dialogar bem, mas geralmente temos tendência a pensar assim: Deus, ele é justo, então ele criou um filho que é criminoso, porque o pai está pagando o pecado original lá, que o Adão e Eva lá fez a burrice lá de comer a maçã, e o resto da humanidade agora, depois, né, disso, os seus descendentes se ferraram. Então, quer dizer, a gente foge dessa ideia de um Deus perfeito, o único e perfeito. Então, ele é perfeito? Perfeito. Ele é bom? Bom. Ele é justo? Justo. Sem colocar vírgulas, sem colocar nada. Beto, desculpa estar avançando aqui nos atributos aqui. Vamos lá, Laurinho, para o nosso encerramento de hoje, né? A gente falou sobre mais um atributo de Deus, utilizando o Livro dos Espíritos e a obra Gênese para enriquecer o nosso estudo do resumo, né, aí do ensino dos Espíritos, onde nós vamos ter aí os atributos da divindade. A gente falou aqui que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e comentamos. Deus é eterno, Deus é único. No próximo encontro, nós falaremos sobre a imaterialidade de Deus. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Passo para você, Lauro Rodrigues. É isso aí, Beto. Muito bom. Vocês vão perceber, pessoal, que nós estamos estudando passo a passo,
devagarzinho, sem pressa, para que a gente vá realmente buscando compreender cada vez mais, né, os atributos de Deus, mesmo dentro da nossa pequenice. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.